Graça e paz, meus irmãos. Continuando o estudo de Atos 6, hoje nós vamos ver de 8 a 15. Anteriormente, nós vimos que o cargo de diácono foi criado. Foram escolhidos 7 homens para exercer a função de diácono na igreja daquela época. Um deles foi Estevão. E nós vamos falar sobre a história de Estevão aqui nesse trecho. Nós vamos ler o início aqui e vamos fazendo algumas considerações para que haja entendimento. Este é bem curtinho, mas é interessante que você abra a sua Bíblia, confirme se o que eu estou falando aqui está escrito, porque a verdade não sou eu, a verdade é o que está na Bíblia. Vamos lá. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram das sinagogas, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. É interessante a gente observar que sempre nessas demandas religiosas entre cristãos e judeus daquela época, os fariseus na época, eles não entendiam como que os cristãos que não foram preparados, que não tiveram estudo, uma formação rabínica, detinham tanto conhecimento da palavra de Deus. Eles não sabiam que era através do Espírito Santo, pelo qual ele falava. Aí vamos continuar. Versículo 11. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mais uma vez nós vemos que os líderes religiosos daquela época estavam usando de meios ilícitos, de corrupção, para conseguir alcançar os seus objetivos. Aqui diz que subornaram homens. E eles dizem ainda que ouviram Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Na verdade, quem estava errado ali e proferindo blasfêmias porque estava distorcendo a palavra, eram os próprios fariseus, os próprios escribas, os líderes religiosos daquela época. Versículo 12, sublevaram, que significa levantar-se em revolta contra alguém ou contra algo, o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o para o sinédrio. Mais uma vez, a gente tem um exemplo aqui, como aconteceu com Jesus quando foi julgado. Os líderes religiosos inflamaram o povo para criar uma revolta contra quem estava pregando. Nós já vimos isso acontecer exatamente assim com Jesus. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Aqui, irmãos, no versículo 13 começa dizendo: apresentaram testemunhas falsas. Nós já conseguimos entender que a corrupção era uma forma padrão dos líderes religiosos conseguirem atingir os seus objetivos naquela época. Não tem nada a ver com os dias de hoje, tá? É só naquela época. Hoje em dia é diferente, os líderes religiosos não fazem isso. Então eles usavam de corrupção, de persuasão do povo para conseguir atingir os seus objetivos e manter o seu poder. É muito interessante que vocês possam pegar as suas Bíblias e ler tudo que está escrito para que haja um entendimento correto da palavra. É muito importante nós firmarmos a nossa visão da Bíblia, do estudo, sempre em Jesus Cristo. Aqui nós estamos contando a história de Estevão, porém o foco é Jesus Cristo, é a palavra de Jesus, é a vida de Jesus, é a salvação que vem através de Jesus. A mensagem de Jesus é clara: arrependei-vos dos seus pecados, convertam-se a Cristo. A mudança de vida através da aplicação da palavra, do ensinamento e do amor de Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.